O que está ao alcance da radiologia intervencionista fazer no ambiente ou numa prerrogativa de cuidados paliativos? Esse é o tema do Medicina Sem Cortes, um podcast gravado diretamente no Sobre Esse Onco, um evento que está reunindo os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologia no Brasil. Tema sensível, um tema humano, um tema muito contemporâneo acima de tudo, e para isso a gente tem o Dr. Vinícius Fornazari, que é radiologista intervencionista, e temos também o Dr. Yuri Bittencourt, oncologista clínico do Hospital Santa Catarina, e a doutora Cília Eugênio, cirurgiã de cabeça e pescoço, especializada em cuidados paliativos, atuando no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC. Prazer estar com vocês. A pergunta inicial diz respeito a algo que vocês discutem e discutiram num podcast mais técnico, mais clínico que vocês conduziram aqui, que é radiologia intervencionista e cuidados paliativos. Esse hibridismo, o que um pode fazer pelo outro? Tem tudo a ver, né? Obrigado pelo convite. Acho que a gente está cada vez mais integrado. Os serviços vão ter que fazer essa interdisciplinariedade entre as especialidades, discutir os casos desafiadores na prática, e eu acho que as tecnologias, as ferramentas, as técnicas estão cada vez melhores e minimamente invasivas. Então, para um paciente oncológico com uma doença grave, ameaçadora à vida, essas intervenções, seja para dor, drenagem de vias biliares, outros procedimentos múltiplos, fazem muito sentido e nos ajudam bastante, seja para atender às necessidades do paciente, alívio de sintomas e perspectivas de deshospitalização, enfim, vários benefícios, e a gente está avançando nesse tema e cada vez mais eles vão ser integrados, né, no cuidado desse paciente oncológico. Uma prerrogativa da medicina histórica é a questão do respeito ao paciente, do olhar holístico para o paciente, doutor Vinícius. E aí eu acho que tem um ponto muito interessante. A doutora Cecília tocou aqui num aspecto, agora há pouco, no bate-papo só entre vocês, da semântica da palavra paliativos, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque a finitude ela é parte de um contexto para o qual a medicina também precisa olhar, muitas vezes sem protelar sofrimento, sem protelar um estado vegetativo. Nesse sentido, para onde é que a gente caminha? Eu acho que assim, a gente muitas vezes entende, né, o paciente está em cuidados paliativos, como se fosse uma situação em que a gente não teria maneiras de agir para cuidar, né? E eu acho que essa união dessas técnicas todas, na verdade, elas trazem opções de cuidado com menor sofrimento, de uma forma menos invasiva, de uma forma a trazer uma melhor qualidade de vida para aquele paciente que tem sim uma doença grave, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma cirurgia, tirar aquele tumor como um todo, fazer uma quimioterapia que vai resolver o problema, enfim, mas que a gente consegue dar qualidade, tirar a dor, às vezes melhorar um sintoma, né? O paciente às vezes está ictérico, amarelo, porque o fígado não funciona bem, tem como passar um dreno, tem como... Tem coisas possíveis de serem feitas para que você melhore a qualidade de vida, e daí a gente, falando da semântica, né? Não é o paciente que não tem mais o que fazer, é o paciente para o qual a gente precisa escolher a melhor técnica para fazer o melhor possível naquele momento tão especial e sensível da vida, que é a finitude. Assim, a finitude ela é inerente, ela é algo que a gente não vai conseguir modificar, né? Mas o caminho para ela pode ser um caminho mais suave, né? E daí a gente reunir técnicas que ajudam a controlar um sintoma, que não machucam o paciente, né, não invadem tanto assim o paciente, elas são muito benéficas. Então, a gente precisa reunir esses esforços e daí tirar essa ideia do não fazer nada para fazer o que é possível da melhor forma possível. Isso. Doutor Vinícius, como é que o senhor quer complementar essa questão?
considerando essas prerrogativas, principalmente a prerrogativa do papel social da medicina nesse sentido, e também do papel social no sentido de agregar dignidade a um momento que é doloroso para a família, mas que você não vai protelar um sofrimento, como a senhora acabou de dizer, que o senhor vai mantê-lo vivo a qualquer preço, a qualquer custo, sendo que é uma situação que clinicamente, vocês que têm tanto conhecimento científico, sabem que é uma situação irreversível. E aí? Excelente pergunta. Foi bem introduzida já pela Cecília, pelo Yuri, esse conceito. A gente, na minha opinião, na sociedade moderna, sociedade contemporânea, nós vivemos nessa fase maluca de relacionamento, né, onde existem algumas mudanças de comportamento, onde a gente virou uma pessoa multitarefas, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem que aprender contabilidade, a gente tem que aprender da entrevista, a gente tem que aprender a entrevistar, a gente tem que aprender inúmeras situações que até tempo atrás não precisava. E isso acaba que vem ao encontro da radiologia intervencionista, como? Trazendo procedimentos minimamente invasivos, com rápida recuperação e retorno às atividades cotidianas de forma mais rápida. A hora que a gente fala nesse conceito, então, de vida contemporânea, dos procedimentos minimamente invasivos, a gente tem que trazer também que o cerne de um relacionamento, nós somos sociedades oriundas de sociedades tribais. A gente vive em comunidade, a gente precisa se relacionar. E sem perceber, vocês repetiram palavras que eu gosto muito aqui, por várias vezes, que é dignidade e respeito. A partir do momento que você interpreta aquela pessoa com dignidade e respeita a opinião dela, ela respeita a sua, você tem um fácil convívio. Independente do tipo de relação, seja conjugal, seja com amigo de trabalho, seja com colega o carro do lado que passou no trânsito, a gente trazendo isso para a medicina minimamente invasiva e respeitando a decisão do paciente, trazendo o melhor que tem das nossas ferramentas para ajudá-lo, eu acho que é o cerne de tudo que a gente faz, é o cerne de nós termos escolhido lá atrás medicina, ser médicos, né? Então, de forma prática, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas talvez a palavra que eu tatuaria no meu corpo seria respeito. Eu acho que esse é o cerne de tudo. E na medicina e dentro desse relacionamento, sim, o que eu posso te ajudar? Eu vou respeitar a sua opinião, vou dar a minha e vou fazer isso da melhor forma possível. E até mais do que isso, né, doutor? Como eu posso te ajudar em meio a um processo irreversível, te ajudar num contexto em que você se sinta, mesmo em meio à complexidade desse processo, profundamente respeitado. E digno. Sim, Não é isso? e sendo cuidado, né? E não deixar de ser cuidado. Porque eu acho que esse é o grande medo que a gente tem. Né? Se a gente for procurar nas relações humanas, a gente está sempre procurando cuidado. Né? E a gente, quando a gente busca um médico, busca um serviço, né, de saúde, contando todos especialistas, enfim, a gente está procurando ser cuidado. Então, como que eu posso ser cuidado da melhor forma e não deixar de ser cuidado? Que eu acho que aí que entra esse viés do cuidado paliativo, como parece que eu vou deixar de ser cuidado. Não, eu vou te cuidar, eu vou cuidar de você ouvindo você, dando voz a você. Perfeito. Algumas vezes, quando eu tenho que ter conversas bastante difíceis com pacientes e familiares, em geral eu me lembro que eu também vou morrer. E pode ser por uma doença oncológica, apesar de ser oncologista, pode ser por um infarto lá para frente, ou pode ser por um atropelamento ou algum acidente. E aí eu reforço para mim mesmo que eu também mereço cuidados paliativos. Todos nós merecemos em todas as fases. Nossa, que interessante. Exatamente. Então eu trago essa perspectiva de também sou ser humano, também quero ser paliado, porque eu não gostaria de sofrer. E isso tira esse peso de derrota e não tem mais nada para fazer. Não, tem muita coisa para fazer. Se eu tiver qualquer comorbidade muito grave, ameaçadora de vida, eu não gostaria de sentir falta de ar, não gostaria de sentir dor, não gostaria de sentir desespero, não gostaria de angústia, não gostaria de não conseguir dormir. Então, assim, a gente precisa conversar sobre a terminalidade em todos os sentidos e desmistificar
essa coisa ruim ao redor desse assunto, sabe? Para a gente caminhar para o encerramento aqui, eu vou fazer uma provocação para vocês, mas é no híbrido do que o Dr. Vinícius citou aqui, que o médico precisa ser gestor do consultório, RH, gestor financeiro, redes sociais, dar entrevista, cuidar da família, é multitarefa, né? Em que momento esse deu match da radiologia intervencionista com os cuidados paliativos começou esse flerte, né, na prateleira das boas práticas humanas? Em que momento esse flerte começou a rolar? É recente? Acho que a gente estava conversando sobre isso, o Vinícius falou sobre essa especialidade cada vez mais evidente, né? A especialização, a mudança até do formato de residência médica em relação à radiologista intervencionista. Então, tem se falado cada vez mais disso e também, obviamente, as evidências científicas vão saindo e a gente vê na nossa prática. Então, por exemplo, um paciente meu com câncer de pâncreas que não gosta de ficar internado, gostaria muito de ir para casa, está completamente amarelo, muito sintomático, e a gente consegue drenar uma via biliar e conseguir fazê-lo ir para casa e ficar tranquilo em casa, a gente sente na prática o impacto da radiologia intervencionista para nos ajudar. Então, inclusive nos aspectos emocionais dele. Também, né? total. Nos aspectos emocionais desse paciente, né? Mas a pergunta talvez seja genérica, né? Quer dizer, a aproximação da radiologia intervencionista e dos cuidados paliativos, ela é um processo recente do ponto de vista, trazer esse assunto para um congresso de oncologia, para um congresso como esse, com tantos especialistas, isso é uma prerrogativa inimaginável há 10, 15 anos, Sim, ou não? Sim. Na verdade, você falar de cuidados paliativos em congressos de especialistas é uma coisa relativamente recente, né? Então, eu acho que aqui, não sei se a gente já tinha conversado sobre isso anteriormente em outros eventos, sabe? Eu acho que tende a aumentar com esse vínculo maior entre as equipes. Nesse formato mais intenso como está agora, realmente é recente, né? Mas são especialidades recentes também, né? Tanto cuidados paliativos como a radiologia intervencionista são especialidades recentes, mas tudo que surge, eu acho que é porque existe algum vazio dentro da comunidade, né? Então, acho que vem ao encontro dessa necessidade. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ter um procedimento minimamente invasivo, ninguém merece sentir dor, né? Todo mundo merece ser tratado de acordo como gostaria e com dignidade e respeito. Então, nós, em conjunto, buscamos por esse cerne, né, de beneficiar o paciente com as melhores técnicas da forma que ele, por si, entende como que é melhor para ele. E estamos avançando nesse sentido, em relação ao que os mercados mais desenvolvidos, em relação a que as melhores práticas humanas nesse sentido fazem, sugerem, né, preconizam. Estamos avançando. Sim, eu acho que bastante, né, a nossa experiência internacional aí também, acho que traz essa resposta de forma bem clara, que eu acredito que tudo que nós temos aqui no Brasil como de especialistas e de medicina, eu até vou arriscar falar que talvez essa empatia e o cuidado do paciente, eu acho que não existe em nenhum lugar outro no mundo. O que a gente ainda é carente, por sermos um país em desenvolvimento, são questões administrativas relacionadas ao ambiente de saúde, né? E que acaba demorando um pouquinho os processos aí para cuidar desse paciente. Mas todos nós temos pacientes que moram em muitos lugares aí do mundo que, hora que precisam de um acompanhamento, vêm para o Brasil para ter esse conforto, essa empatia que vem do nosso cerne, né? Como todo bom brasileiro, assim, a gente acho que tem um cuidado, um tato, um bom relacionamento, né? Sim. Queria agradecer vocês, que bate-papo gostoso de ter com vocês, né?
em outras mesas de assuntos mais clínicos a gente fica meio perdido, né? Assim, meio desambientado em relação a isso. Que assunto importante, porque envolve uma prerrogativa do antropocentrismo, do homem como parte de um contexto do universo, do humanismo, né, do respeito humano que se deve ter pela pessoa, independente das escolhas que essa pessoa tenha feito, e do próprio papel da medicina, desde as frases mais iniciais de Hipócrates lá atrás, até aquilo que se adota hoje no sentido de um olhar mais amplo para uma realidade que às vezes parece tão sofrida e tão dolorosa, porque você dar uma notícia como essa que vocês tendem a dar, né? Olha, temos que entrar com cuidados paliativos, já não tem muita coisa para fazer, né? Vamos por um caminho que é um caminho mais humano, realmente, né? É um caminho mais de respeito mesmo. E eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem nesse sentido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Só lembrar que existe muita coisa para se fazer sempre, visando o paciente como centro do cuidado. Muito obrigado. Para não parecer que está abreviando o processo em nome dessa prática. Bem lembrado, doutor Yuri. Obrigado pelo bate-papo com vocês. Obrigada. Obrigado.